agora se abre um novo mundo para a gente. Temos na nossa caixa de ferramentas novos elementos, que são esses flip-flops, esses LEDs, que são elementos de memória, que vão disponibilizar para o nosso circuito a memória do passado. Então, esses circuitos agora vão estar capazes de executar sequências de instruções, vão estar capazes de memorizar o passado para tomar uma decisão. Então, isso é muito importante e muito interessante também. Então, a gente vai ver agora como projetar esse tipo de circuito sequencial. A gente pode chamar de autômaton. Né? Um autômaton é um circuito que vai executar uma série de tarefas, né, de forma automática. Então, a gente vai ver a técnica para isso. Para ilustrar um método, né, que a gente vai usar para projetar um autômaton, aqui eu peguei esse exemplo do livro An Introduction to Cybernetics, de Roche HB. Bom, aí você pode dar uma pausa aqui para ler esse texto, mas em resumo é o seguinte: uma pessoa comprou uma casa assombrada. Bom, aí nessa casa assombrada tem um canto atrevido e um rir sardônico. Aí é terrível para a pessoa que comprou, né? Mas ela notou o seguinte, que esse canto e esse rir, eles são sensíveis ao feito de tocar órgão ou queimar incenso na casa. Eles vão reagir a esses estímulos. Certo? Então, não vão reagir de forma aleatória, hein? Vão reagir realmente de forma bem determinada. Aí, quando você vai ler o texto, você vai entender. Mas disso a gente pode ver o quê? Que o incenso e o órgão aqui vão ser as entradas, né, do nosso dispositivo, do autômato aqui, né, que vai gerar esse canto e esse rir. E o canto e o rir vão ser as saídas, certo? Aí a gente já determina isso. E a partir disso, a gente faz o quê? Escreve aquela boa e velha tabela da verdade. Não, aqui é tabela de transição. Aí qual é a diferença? É que na tabela da transição, a gente tem o estado posterior, que vai vir depois, o estado presente da máquina, né? Como ela está se encontrando agora. Então, nossa máquina aqui, ela canta, ela ri. Então, o estado dela pode ser esses daqui. Ou pode não estar cantando, não estar rindo. Ou pode estar não cantando, mas rindo. Ou os dois, cantando e rindo, certo? Esse é o estado da máquina, o estado presente dela. Aí, tem essas duas entradas, que são o órgão e o incenso. Ela está sensível a essas duas entradas. Então, se no primeiro caso ele não está nem cantando e nem rindo, e que ninguém toca o órgão, ninguém queima incenso, o que vai acontecer? Aí para saber, a gente tem que voltar ao texto, né? É ele que vai dizer isso. Bom, o canto permanecerá no mesmo estado, a menos que durante a minuto presente o órgão estiver tocando, sem que o rir se faz presente. Isso não é o caso, né? O órgão não está tocando. Então, significa que o canto ele permanecerá no mesmo estado, ok? Então, o canto estava em 0, permanece em 0. E o rir agora? Aí o rir, se o incenso estiver queimando, bom, isso não interessa, porque o incenso não está queimando. Então, se o incenso não queima, o rir vai fazer o contrário do que o canto estava fazendo. O que estava fazendo o canto? Está aqui. Não estava cantando. Então, o rir vai fazer o contrário, ou seja, vai ter 1 aqui, certo? Então, é dessa forma que a gente vai preencher essa tabela de transição. Aí você pode pegar o teste e tentar preencher o restante aqui. A solução final é essa. Outra representação muito utilizada, né, para projetar autômatos é o diagrama de estados. Nesse diagrama de estado, a gente vê o quê? Tem essas bolinhas primeiro. Aí essas bolinhas aqui representam o estado da máquina, o estado presente. Então, E0, por exemplo, significa que não tem canto e não tem rir. E2 não tem canto, mas tem um rir. E3 tem canto e tem rir. E E1 tem canto, mas não tem rir. Então, esses são os 4 estados possíveis aqui da nossa máquina. Aí vem uma barra aqui com 2 valores,
que são as saídas do sistema. Então, as saídas aqui, por exemplo, quando a máquina não está cantando, não está rindo, então significa que não vai acionar nenhum dos dois aqui na saída. Então, eles vão permanecer os dois em 0. Bom, esse número aqui de saída pode ser diferente aqui do número de estado que está na máquina. Né? Não é porque tem 2 bits de saída que tem 4 estados. Tipo, a gente pode acrescentar aqui na nossa máquina uma lâmpada que acende se a máquina está rindo e está cantando ao mesmo tempo. Então, teria mais um dígito aqui. Então, nesse caso aqui, o E3 teria mais um 1 aqui no final. Todo o resto estaria em 0, certo? Bom, estado, saída. Aí tem o que mais? Tem a influência das entradas. Então, como a gente vai passar de um estado até o outro? Isso vai depender das entradas do sistema. Então, qual é o caso que a gente viu anteriormente na tabela de transição? É esse. A máquina estava no estado 00, nem cante nem rir, e ninguém estava queimando incenso, nem tocando o órgão. Ou seja, estava aqui as entradas 00. Então, está no estado E0, chega a entrada 00, significa que a máquina vai passar para o estado E2. E2 é o que? Não tem count, não tem rir. É o que a gente tinha determinado, certo? Então, isso. O diagrama de transição ele vai dizer a evolução dos estados em função das entradas. Então, aqui, por exemplo, está no E2. Se aqui não tiver rir, se o rir estiver em 0, tanto faz aqui o valor do canto, a máquina vai permanecer no E2, certo? Se aqui aparecer um rir, tanto faz o estado do canto, a máquina volta para E0. Bom, então é dessa forma que se constrói um diagrama de estados. Okay? Mais uma representação equivalente à tabela de transição que vimos anteriormente, só que talvez um pouco mais visual. A gente vê mais a evolução dos estados em função das entradas. A questão agora é como implementar esse circuito. Bom, a gente já falou, o estado ele designa o que é memorizado pelo sistema digital. Então, primeira coisa, a gente vai precisar de memória para armazenar o estado, certo? Para armazenar 4 estados como tem aqui, vai precisar de 2 flip-flop. Bom, beleza. A gente está armazenado o estado. Segundo ponto agora. A gente precisa de um circuito que vai dizer qual vai ser o estado futuro em função das entradas. Exemplo, tem E0 aqui. Chega a entrada 00. O estado futuro é E2. Tem E0, chega a entrada 11. O estado futuro é E1. Certo? Então, o cálculo do estado futuro tem que ser feito por um circuito que vai pegar como entrada o estado presente, esse, e que vai pegar as entradas, certo? Aí, com esses 2 tipos de dados, que ele vai calcular qual é o estado futuro. Bom, e como se traduz isso? Se traduz por esse circuito aqui, que chama de máquina de Moore. Moore é a pessoa que inventou essa topologia aqui. Então, a gente encontra a memória aqui para armazenar o estado presente. E a gente encontra um circuito combinacional que vai fazer o cálculo para encontrar o estado futuro. Ele pegou o que como entrada, a gente falou, está precisando do valor das entradas, e está precisando também do estado presente para poder determinar qual é o estado futuro. Pronto. Então, com esse dispositivo aqui, essa parte aqui, a gente consegue traduzir o que a gente viu no diagrama aqui de estados. Aí, esse terceiro bloco aqui, esse circuito combinacional, ele faz o quê? Aqui você vê que ele permite determinar o valor de saída a partir do estado presente. A gente não falou disso, mas as saídas estão aqui, ok? 0, 0. Aí você vê que para cada estado desse diagrama é associado uma saída. Então, a saída depende apenas do estado, ok? Então, o que a gente vê aqui, nesse circuito, a saída depende apenas do estado presente. Pronto, essa é a máquina de Moore. Aí existe uma variação da máquina de Moore
que é chamada de máquina de Mealy. A máquina de Mealy, a única diferença que tem é que as entradas aqui vão estar associadas ao estado presente para poder calcular as saídas. Na máquina de Moore, era só o estado presente para calcular a saída. Agora, vem também as entradas. Certo? Então, é um circuito um pouco mais complicado de projetar. Se a gente pega aqui esse diagrama para representar a máquina de Mealy, a gente vê que tem um problema. Por quê? Porque aqui a saída depende também das entradas. Mas nesse diagrama não, a saída depende apenas do estado presente. Okay? Então, tive que modificar um pouco o diagrama de estado para representar a máquina de Mealy. Dessa vez, a gente só tem um estado aqui na bolinha, a entrada desse lado e as saídas desse. Então, para calcular a saída, preciso do estado presente e da entrada. A partir desses dois dados, a gente consegue calcular qual vai ser a saída. Então, se estiver no estado de 0 entre 0, vai sair 0, 0, 1. Se estiver no estado 0 e 0 e entre 1, a saída vai ser 0, 0, 0. Certo? Então, esse tipo de diagrama aqui de estados que está mais adequado para descrever a máquina de Mealy. A questão agora é como implementar esse circuito. Bom, a gente já falou, o estado ele designa o que é memorizado pelo sistema digital. Então, primeira coisa, a gente vai precisar de memória para armazenar o estado, certo? Para armazenar 4 estados como tem aqui, vai precisar de 2 flip-flop. Bom, beleza. A gente está armazenado o estado. Segundo ponto agora. A gente precisa de um circuito que vai dizer qual vai ser o estado futuro em função das entradas. Exemplo, tem E0 aqui. Chega em entrada 0, 0. O estado futuro é E2. Tem E0, chega a entrada 1, 1. O estado futuro é E1. Certo? Então, o cálculo do estado futuro tem que ser feito por um circuito que vai pegar como entrada o estado presente, esse, e que vai pegar as entradas. Certo? Aí, com esses dois tipos de dados, que ele vai calcular qual é o estado futuro. Bom, e como se traduz isso? Se traduz por esse circuito aqui, que é chamado de máquina de Moore. Moore é a pessoa que inventou essa topologia aqui. Então, a gente encontra a memória aqui para armazenar o estado presente. E a gente encontra um circuito combinacional que vai fazer o cálculo para encontrar o estado futuro. Aí ele pegou o que como entrada, a gente falou, está precisando do valor das entradas, e está precisando também do estado presente para poder determinar qual é o estado futuro. Pronto. Então, com esse dispositivo aqui, essa parte aqui, a gente consegue traduzir o que a gente viu no diagrama aqui de estados. Aí esse terceiro bloco aqui, esse circuito combinacional, ele faz o quê? Aqui você vê que ele permite determinar o valor de saída a partir do estado presente. A gente não falou disso, mas as saídas estão aqui, ok? 0, 0. Aí você vê que para cada estado desse diagrama é associado uma saída. Então a saída depende apenas do estado, ok? Então o que a gente vê aqui nesse circuito, a saída depende apenas do estado presente. Pronto, essa é a máquina de Moore. Aí existe uma variação da máquina de Moore que é chamada de máquina de Mealy. A máquina de Mealy, a única diferença que tem é que as entradas aqui vão estar associadas ao estado presente para poder calcular as saídas. Na máquina de Moore, era só o estado presente para calcular a saída. Agora, vem também as entradas. Certo? Então, é um circuito um pouco mais complicado de projetar. Se a gente pega aqui esse diagrama para representar a máquina de Mealy, a gente vê que tem um problema. Por quê? Porque aqui a saída depende também das entradas. Mas nesse diagrama não, a saída depende apenas do estado presente. Okay? Então, tive que modificar um pouco o diagrama de estado para representar a máquina de Mealy. Dessa vez, a gente só tem um estado aqui na bolinha, a entrada desse lado e as saídas desse. Então, para calcular a saída,
precisa do estado presente e da entrada. A partir desses dois dados, a gente consegue calcular qual vai ser a saída. Então, se estiver no estado de 0 entre 0, vai sair 001. Se estiver no estado 0 e 0 e entre 1, a saída vai ser 000, certo? Então, esse tipo de diagrama aqui de estados que está mais adequado para descrever a máquina de Meili. Agora temos todas as ferramentas para projetar um circuito sequencial. Então vamos pegar um exemplo, o detector de sequência. Quando uma máquina detectar a sequência 1010, ela vai retornar 1. Ok? Então, primeiro trabalho, determinar os estados da máquina. Aí, estado a máquina não detectou nada, certo? Aí, se chegar um 1 aqui, na entrada, ela vai pular para o estado B. E esse estado B significa que a máquina detectou um 1, certo? Aí, se chegar um 0, que é o próximo número da sequência aqui, pula para o estado C, significa que a máquina detectou a sequência 10, está no estado C. Beleza. Vamos progredir. Agora chega um 1 na entrada, então a máquina vai para o estado D. Então, que detectou a sequência 101. Aí falta o que agora para terminar a sequência? Falta chegar 10, certo? Se chegar 10, significa que detectou a sequência 1010 e a máquina tem que retornar o nível lógico 1 em saída, certo? Então, tá em D, está com 101. Chega na entrada 10, então a saída vai para 1, certo? E a máquina volta para o estado C. Bom, então com esses 4 estados aqui a gente conseguiu descrever o funcionamento de nosso detector de sequência, certo? Essa máquina aqui, esse diagrama de estado, corresponde a uma máquina de Meili. A gente viu que quando a saída aqui ela depende do estado presente mais da entrada, aí é uma máquina de Meili. Se ele é uma máquina de Moore, se fosse uma máquina de Moore, a gente precisaria de mais um estado aqui. Um estado E, que estaria dizendo, estado E detectou a sequência 1010. Então, quando está no estado E, sai 1. Okay? Porque a máquina de Moore, para relembrar, a saída depende apenas do estado presente. Então, precisaria armazenar esse estado presente 1010 para poder dizer que a saída tem 1. Okay? Então, nesse caso, a máquina de Meili, ela simplificou um pouco o circuito, porque tem um estado a menos. Então, quando o diagrama de estados for pronto, não é muito difícil de tirar a tabela de transição. A tabela de transição está aqui. Então, ela vai mostrar todos os estados possíveis da máquina aqui. Hein? Então, a gente viu o seguinte, aqui tem 4 estados, A, B, C e D. O estado A corresponde aqui, a gente pode atribuir os bits 00 para ele. O estado B, 01, estado C, 10 e estado D, 11, certo? Então, é preciso de 2 bits para poder diferenciar esses 4 estados. Então, a gente tem 2 flip-flop que vão armazenar esses 2 bits. Hein? Então, tem um flip-flop Q1, que vai dar a saída Q1, e outro flip-flop a saída Q0. Ok? Então, o estado 00, a gente falou que era o A. É esse. Então, está no estado A, chega a entrada 0, o que acontece? Está no A, chega a entrada 0, então essa significa que permanece no estado A. Ok? Pode ver isso aqui. Está no A, entra 0, permanece em A. É a saída 0. Aí, se estiver aqui, de novo no A, mas que chegar à entrada 1. Está no A, chega à entrada 1, está aqui. Aí vai para o estado B. O estado B é 01. Então, A, chega 1, vai para 01, certo? Então, a tabela de transição é uma tradução aqui do diagrama de estados. Aí tem esse estado aqui, que quando a gente detecta a sequência, está no estado D, o último, está no D,
chega 1, 0, aí sai 1, certo? Então tá aqui, tá no D, chega 1, tá no D aqui, chega 1, 0, aí vai para o estado C, mais a saída vai para 1, a gente detectou a sequência. Pronto, a tradução está feita. Bom, uma vez que tem a tabela de transição, a gente vai querer projetar o circuito combinacional aqui, então que vai nos ajudar a determinar o estado futuro. Então, várias formas aqui de implementar a memória. Então, essa memória para armazenar o estado aqui pode ser feita com flip-flop de tipo D, de tipo T, JK. Então, aqui nesse exemplo, eu peguei o flip-flop de tipo D, que é o mais simples. Então, o objetivo aqui é tentar nesse estado presente, por exemplo, 0, 0. Então, se chegar na entrada 1, 0, eu quero que o estado futuro aqui ele seja 0, 0, ou seja, o próximo estado que vai estar armazenado aqui seja 0, 0, ok? Então, se for para usar um flip-flop de tipo D, para armazenar 0 e 0 aqui nessas saídas, eu vou precisar o que na entrada? É simples, eu vou precisar de 0 e 0. Okay? O flip-flop de tipo D, ele armazena o dado aqui que está na entrada. Então, se no próximo estado eu quiser 0, 0, eu preciso colocar o que na entrada aqui, 0 e 0. Se no próximo estado eu quiser armazenar 0, 1, preciso colocar na entrada do flip-flop 0, 1. Então, no caso do flip-flop D aqui, essa tabela do que vai precisar na entrada da memória para armazenar o próximo estado é igual à tabela aqui de saída do estado futuro, certo? É só copiar e colar, então é bem simples. No caso do flip-flop T é um pouco mais complicado, porque o flip-flop T, para conhecer o estado futuro dele, é preciso conhecer o estado presente, hein? Porque o flip-flop T é um toggle. Então, significa que se você colocar 0, ele permanece no estado que estava antes. Se você colocar 1 na entrada, ele vai mudar de estado para o inverso, certo? Então, se a gente quiser armazenar 0, 0 aqui em saída no próximo passo, a gente precisa saber o que tinha antes armazenado aqui. Então, antes tinha o quê? 0, 0. Então, significa que aqui a gente não quer mudar nada. O Q1 tem 0, a gente quer que ele permaneça em 0. O Q0 também quer que permaneça em 0. Então, significa que a gente vai colocar o toggle para 0, certo? Aí, colocando aqui o toggle para 0, a gente garante que não vai ter mudança no próximo estado, certo? Então, aqui está precisando de 0, 0 nessa primeira linha. Nessa segunda linha, a gente quer que permaneça Q1 em 0. Então, coloque 0 aqui na entrada do toggle 1. O Q0 estava em 0, ele vai para 1, ele muda de estado. Então, a gente precisa realizar aqui um toggle, ativar o toggle para ele mudar de estado e bota 1. Bom, outro exemplo aqui, estava em 0, 1, vai para 1, 0. Significa que os dois estados vão mudar dessa vez. Então, coloque 1 e 1 aqui na entrada desses dois flip-flop para eles poderem mudar de estado e representar o estado futuro desejado, né, que está aqui nessa tabela. Então, você vê que aqui não é um simples copiar e colar aqui. Né? Tem que prestar atenção ao estado presente e ao estado futuro para poder determinar os valores do flip-flop de tipo T. Então, por isso que é um pouco mais complicado que no caso do D. Bom, uma vez essas tabelas prontas, significa que a gente tem o quê? A gente tem o que a gente precisa aqui em saída, ou seja, são esses valores aqui. E a gente tem as entradas, que são a entrada aqui, no caso, essa coluna, mais o estado presente, que são essas duas colunas. Então, falta projetar um circuito combinacional, como a gente já fez centenas de vezes. Hein? Então, você tem a tabela de saída aqui, uma coluna de saída, você faz um mapa de Carnot aqui dessa saída em relação a essas três entradas, okay? Que estão aqui na entrada do combinacional. Aí você faz para T1, depois você faz para T0. E dessa forma que você vai tirar o circuito lógico. Então aqui, no caso do flip-flop de tipo D, okay? Então a saída do circuito combinacional D1 vai precisar desses valores aqui. Hein? Aí você pega
00100010, né? Você vai preencher o mapa de Carnot, como você já sabe fazer. E vai. Então você vê que as entradas é o quê? Então a entrada, 0 ou 1, e o estado presente, Q1, Q0. São as entradas do mapa de Carnot. Bom, e daí você tira as equações lógicas, monta o circuito. Esse circuito, a gente viu aqui, que estava presente aqui nessa caixinha, agora foi implementado. A gente tirou as equações, foi implementado. Então esses dois estados Q1 e Q0 vão realimentar aqui o circuito todo, vão voltar nas entradas, mais a entrada aqui de dados. Então com esses 3 bits aqui, a gente consegue determinar qual vai ser o estado futuro que a gente vai precisar armazenar. Então no caso do D, deu esse resultado aqui. E no caso do T, aí você pode conferir, tentar refazer esses mapas de Carnot. E no caso do T, o circuito é mais complicado, né? Você pode ver que as equações são um pouco mais compridas. Bom, nesse caso é mais complicado no T, mas dependendo do projeto, isso pode mudar. Né? Às vezes é mais simples no D, mais simples no T, a gente não sabe a priori. Certo? Então faltou só lhe falar aqui da saída. Se a gente pega aqui a tabela da verdade, então a gente resolveu o circuito para T1, para T0, aí tem que resolver também o circuito lógico aqui para determinar o valor da saída, certo? Vou pegar o diagrama completo aqui para determinar o valor de saída. Então, um circuito combinacional que vai pegar as entradas e o estado presente para poder determinar esse valor. Então, esse circuito combinacional aqui vai poder estar implementado a partir dessa tabela da verdade. E dar esse resultado a partir desse mapa de Carnot. Aí você tem uma saída aqui, realmente, que depende então, do estado presente, esses 2 bits, e também das entradas. Então, essa é uma máquina aqui de Mélie. Bom, então, encerrei aqui essa aula sobre as máquinas de estado, projetar um autômato. Então, você pode tentar responder a essa série de perguntas aqui e ver se está tudo certo.